Louvado seja Deus pela facilitadora do MIG. Eu fui abraçar algumas crianças na hora da comunhão e elas perguntaram assim: não vai ter a salinha? Eu digo: calma, ainda não. Então significa que elas estão amando esse lugar. Que bom! Louvado seja Deus, porque é Deus que levanta as pessoas, é Deus que dá o dom para cada um. E nós somos gratos pelo que Deus está fazendo nesse tempo. Amém? Que bom que você está aqui. Sejam bem-vindos. Todos que estão neste lugar, aqueles que nos visitam, sintam-se abraçados. Sejam bem-vindos à festa do Ágape. Você está com a sua Bíblia? Pegue na sua Bíblia. Diga assim: hoje eu vou usar bastante a Bíblia. Aleluia. Não sei se você usou ela bastante no decorrer da semana, mas hoje nós vamos passear. Nós vamos percorrer um percurso. Vamos caminhar uma trajetória que é a minha e a sua trajetória e que está na palavra de Deus. Nós vamos contemplar mais uma vez o chamado de Abraão, a promessa de Abraão, a vitória de Abraão, e ali nós vamos nos encontrar, porque todos nós temos um chamado. Se você tem dúvida que você foi chamado por Deus, eu quero te lembrar que Deus te escolheu quando você ainda estava no ventre da tua mãe. Ele te escolheu. E quando você começou a ter uma consciência, Ele te chamou. Por isso que você está aqui. E não foi você que escolheu Jesus, foi Jesus que escolheu você e o plantou no seu reino. Então nós precisamos entender isso para compreender a dimensão e a grandeza desse Deus. Porque quando a gente fala assim: você tem promessa de Deus na sua vida, todo mundo tem uma promessa. Só que antes da promessa vem o chamado. Antes da promessa vem o chamado. Primeiro Deus chama você, depois Ele te dá uma promessa. Então nós vamos caminhar nessa trajetória da vida de Abraão e nós vamos descobrir muita coisa a respeito da nossa vida, da nossa existência. Chamaremos isso de a rota da promessa. Eu vou chegar lá, você vai chegar também. Amém? Aleluia, Jesus. Então pega a sua Bíblia, nós vamos começar em Gênesis. Glória a Deus. Vamos começar no chamado. Gênesis 12. Ainda não era Abraão, era Abrão, né? É um texto muito conhecido. Gênesis 12, versículo 1 e 2, até o 3, é o chamado de Abraão. Diz assim a palavra do Senhor: ora, disse o Senhor a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para uma terra que eu te mostrarei. A ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Sê tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Aleluia. Que Deus chamou Abraão. Ele obedeceu. Versículo 4 diz: partiu, pois, Abrão, como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Tinha Abrão 75 anos. Diga assim: 75 anos. É importante nós refletirmos sobre isso depois. 75 anos. Quando ele foi chamado, quando ele saiu de Arã, da terra dos seus pais. Levou Abrão consigo a Sarai, sua mulher, e Ló, filho do seu irmão, e todos os bens que havia adquirido, e as pessoas que se lhe acrescentaram em Arã, partiram para a terra de Canaã. Diga assim: e lá chegaram. Partiram para a terra de Canaã, e lá chegaram. Aleluia. Atravessou
tempo os cananeus habitavam nessa terra. Apareceu o Senhor a Abrão e lhe disse: darei a tua descendência esta terra. Aleluia. Ali edificou Abrão um altar ao Senhor que lhe apareceu. Vamos ficar até aqui. Pai, nós te adoramos nesse momento pela grandeza, pela magnificência e por este amor que jamais compreenderemos por completo. E que nós possamos compreender essa noite, com a ajuda do Teu Espírito Santo, que essa história tem tudo a ver comigo, que essa história tem tudo a ver com a igreja, que essa história, ela não é um conto ou uma narrativa, ela é algo verídico, real, que aconteceu há muitos e muitos e muitos anos atrás, mas que ficou registrado na Tua palavra, para que nós hoje, nesta geração, neste século, pudéssemos aprender sobre fé, sobre altares, sobre entrega, e que nessa noite, amado Espírito Santo, Tu ministre ao meu coração, Tu ministre ao coração da igreja, que Tu fale, além daquilo que nós fizemos anotações. Muitas vezes não falamos nada do que anotamos, mas temos que ser diligentes, temos que ser, Deus, cuidadosos com a Tua palavra, mas que Tu tenha liberdade de falar além da letra, de manifestar, de abrir os nossos olhos espirituais para que possamos ver que Tu és totalmente confiável, Tu és totalmente confiável, e que nós estamos aprendendo a confiar em Ti. Nós estamos aprendendo a confiar em Ti, a ouvir o chamado e a caminhar em direção à promessa. Por isso nós estamos aqui. Abençoa a Tua igreja nessa noite, abençoa todo o Teu povo, em nome do Senhor Jesus. E se crê, digo amém, aleluia, glória a Deus. Aqui foi um chamado, e eu quero chamar a sua atenção que na rota da promessa nós vamos construir altares. Então hoje eu quero destacar os altares. E nós sabemos que o altar é onde tudo acontece. Nós precisamos edificar altares ao Senhor, porque o altar é quando você diz: eu creio que o Senhor falou comigo. O altar é o lugar também que você tem comunicação com Deus, você ouve a voz de Deus e você dá uma resposta. Então, nós vamos passear nessa história de Abraão e vamos descobrir que ele construiu 4 altares, e que cada altar que Abraão construiu significava alguma coisa, e tem a ver com a minha vida e com a sua vida. Esse primeiro altar que ele construiu aqui em Siquém foi o altar da revelação. Siquém significa revelação. Então esse primeiro altar foi quando ele ouviu o chamado, ele obedeceu em parte, mas obedeceu. Ele começou a caminhar em direção à terra de Canaã, e a Bíblia diz que eles chegaram lá. Só que quando eles chegaram em Canaã, ele descobriu que aquela terra era habitada pelos cananeus. E eram homens fortes, homens de grande estatura. Então, quando ele chegou em Canaã, ele recebeu a sua primeira resistência. Diga assim: quem tem chamado enfrentará resistência. Não vai ser tão fácil. Diga que seu irmão, não vai ser tão fácil. Eu acho que te enganaram. Se falaram para você: aceita Jesus e os seus problemas estão resolvidos, aceita Jesus e agora você vai prosperar, você não vai ter mais nenhuma dificuldade. Esse não é o verdadeiro evangelho. Mas o verdadeiro evangelho diz que nós enfrentaremos provações, tribulações, resistência, mas nos fala também o final da história. O final da história é que nós somos mais do que vencedores, e que nós já vencemos, e que Cristo está conosco em cada batalha. Aleluia.
e que a nossa fé ela aumenta e nós passamos de nível a cada batalha vencida. Então aqui ele estava em Siquém, e a Bíblia diz no versículo 7, ali apareceu o Senhor e lhe disse a Abrão ainda, a bênção que eu tenho não é só para ti. A bênção que ele disse lá no comecinho, no versículo 1 e 2, eu te engrandecerei, eu te mostrarei, te farei de ti uma grande nação, abençoarei e te darei um nome. Mas aí Deus acrescenta mais alguma coisa. Abraão, a tua descendência será abençoada. Diga glória a Deus. Abraão, eu vou te acrescentar mais um pouquinho. O que eu tenho contigo não é só contigo, a tua descendência será abençoada e herdará toda essa terra. E Abraão estava tendo ali as primeiras dificuldades de viver em Canaã. E esse primeiro altar, que é o altar da revelação, é quando nós aceitamos Jesus. Aí nós aceitamos Jesus. Por que nós aceitamos Jesus? Porque nós somos alcançados por uma revelação. De alguma forma nós fomos alcançados por uma revelação. O Espírito Santo naquela noite, naquela casa, naquele lugar, naquele momento, falou mais forte ao meu e ao seu coração. E você disse, eu quero isso. É isso que eu quero para a minha vida. Você teve uma revelação de Deus. E aí você entrega a sua vida para Jesus. Diga assim para o seu irmão, aí a sua jornada está começando. Agora você vai começar a dar os primeiros passos. O problema da igreja é que a maioria da igreja fica no primeiro altar. Fica só no altar da revelação. Um dia eu aceitei Jesus, eu fico olhando para trás. Um dia eu aceitei Jesus, eu deixei os vícios, eu parei com isso, agora eu sou nova criatura. E aí? Isso agora é passado. Mas ainda tem mais altares para você edificar você. Você não pode viver a sua vida cristã só em Siquém, no primeiro altar. Ali ele edificou um altar ao Senhor e invocou o seu nome. E quando você começa a ler a Bíblia, você começa a ver que Deus se manifesta quando altares são levantados. Abraão não foi o primeiro homem a levantar um altar ao Senhor. O primeiro homem a levantar um altar ao Senhor foi Noé. Quando ele saiu da arca, quando ele viu que ele estava vivo, a Bíblia diz que Noé edificou um altar ao Senhor e invocou o nome do Senhor. Mas agora Deus estava se revelando a Abraão. E então ele edificou aquele altar. Continuando no versículo 9, depois seguiu Abraão dali indo para o Negueb. E aí, além de ele encontrar resistência ali em Siquém, ali em Canaã, tinha mais um outro fator. Havia fome na terra. Aí Deus te chama você ouve o chamado de Deus, Deus te dá uma promessa, você vai para o lugar da promessa, aí você chega lá, tem fome. Aí você diz, Senhor, mas eu aceitei Jesus, eu estou indo para a tua casa, o que está errado? Por que está acontecendo isso? Senhor, tem alguma coisa errada, eu sou um dizimista fiel, eu sou isso, e você começa. E eu digo logo para você, geralmente quando Deus nos chama, nós ainda não estamos prontos. Ele me chamou, eu não estava pronto. Provavelmente Ele chamou você quando veio o chamado. Nós até achamos que estamos prontos, mas na caminhada, na trajetória, você vai conhecendo Deus. E aí você descobre, meu Deus, como eu não te conhecia, como eu não te temia, como pôde acontecer isso, como eu fiz isso. Então, ele estava começando a passar pelo teste para provar a fé de Abraão. E aqui Abraão caiu, infelizmente. Houve fome na terra e Abraão saiu de Canaã e foi para o Egito. Diga para o seu irmão, meu irmão,
resista. Não vá para o Egito. Não volte para o Egito. Enfrente. Você não está sozinho. Diga para ele, você tem irmãos em Cristo. Você tem uma comunidade. Não vai passar fome não. Diga para ele, a terra pode ter fome, mas você não vai passar fome não. Não vai não. Há uma promessa para mim e para você, que nós não vamos passar fome, ainda que haja fome na terra. Mas aqui é o começo. E a Bíblia diz que ele foi para o Egito. E nessa ida para o Egito, eu quero chamar a sua atenção para algo que ele faz antes. Volte um pouquinho aí no versículo 8. Ele fez o primeiro altar. No versículo 7, ali ele invocou o Senhor. Deus acrescentou que a bênção era para a sua descendência. E então, passando para o monte ao oriente de Betel, diga Betel. Betel significa casa de Deus. Ele armou a sua tenda, ficando entre Betel, que estava no ocidente, e Ai, que era uma outra cidade, era no oriente. Ali ele edificou um altar ao Senhor e invocou o nome do Senhor. Segundo altar. Ele estava aqui em um momento de decisão. Por quê? Porque Betel era a casa de Deus. Era o lugar que ele tinha que permanecer, que vencer a fome, que continuar servindo a Deus. Veio a enfermidade, eu continuo servindo a Deus. Veio algo na minha empresa que eu não estava esperando, continuo servindo a Deus. Mas tinha Ai, que significa monte de ruínas, e era uma outra cidade. E era de onde ele vinha também, ele tinha passado, é como se ele estivesse na divisa. Ele estava na divisa entre duas cidades, Betel e Ai. E ele edificou um altar virado para Ai. Ele edificou um altar ao Senhor, mas ele estava virado para Ai, porque ele dizia, na minha terra não está tendo fome, para lá está bom. E ele estava em um momento de decisão. E ali ele invocou o Senhor de costa para Betel. E ele teve a sua trajetória para o Egito. Ele mentiu no Egito a respeito da sua mulher. Ele quase perdeu a sua família. Ele quase perdeu a promessa. Ele quase perdeu tudo. Mas a misericórdia de Deus dura para sempre. Eu quero dizer que no Egito ele enriqueceu. Diga aí, no Egito ele enriqueceu. Mais do que ele já era. Ele saiu da casa do seu pai com seus gados, com seus servos, com Ló. Ele já era um homem de posse. Mas quando ele chegou no Egito, ele mentiu a respeito de Sarai, sua mulher, e Faraó, quase a tomou para si. Mas quando ele descobriu que era esposa de Abrão, ele devolveu Abrão e praticamente o expulsou de lá. Só que ele deu ovelhas, bois, jumentos, escravos e camelos. Isso está no versículo 16. Vou ler a partir do 15. Viram os príncipes de Faraó e gabaram-se junto dele. E a mulher foi levada para a casa de Faraó. Este, por causa dela, tratou bem Abrão, o qual veio ter ovelhas, bois, jumentos, escravos e escravas, jumentos e camelos. Porém o Senhor puniu a Faraó e a sua casa com grandes pragas, por causa de Sarai, mulher de Abrão. Chamou, pois, Faraó Abrão e lhe disse: que é isso que me fizeste? Por que não me disseste que ela era tua mulher? E me disseste ser tua irmã? Por isso a tomei para ser minha mulher. Agora, pois, eis aí a tua mulher. Toma e vai-te embora. O que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma, perder a sua família? Foi por pouco que talvez hoje ele não fosse lembrado como pai da fé. Ele caiu, assim talvez você já caiu em algum momento, depois do chamado, depois da promessa, depois de estar caminhando com Cristo, depois de ter convicção
aí é o perigo, porque a Bíblia diz que ele enriqueceu. E não foi só ele que enriqueceu. Lembra do Ló? Quem lembra do Ló? O Ló estava com ele e era seu sobrinho, né? Na verdade, o pai de Abrão já tinha morrido. Provavelmente o pai de Ló morreu antes do pai de Abrão. E aí o pai pegou o neto para criar. Agora morre o avô. E quem passa a cuidar é Abrão. Então Abrão sai em direção à promessa e Ló vai com ele. E por Ló estar com ele, mas Ló não tinha o chamado, não tinha uma promessa e não tinha o coração de Abrão em relação a Deus. Aí eu quero chamar a sua atenção. Vá para o capítulo 13. Você está com a sua Bíblia? Vá para o capítulo 13, que eu quero lhe falar ainda do segundo altar. Saiu, pois, Abrão do Egito para Neguebe, ele, a sua mulher e tudo quanto tinha, e Ló foi com ele. Era Abrão muito rico, possuía gado, prata e ouro. Fez a sua jornada do Neguebe até Betel. Diga Betel. Ele vai voltar. Fez a sua jornada do Neguebe até Betel, até o lugar onde primeiro estivera a sua tenda, entre Betel e Ai, aonde ele tinha feito o segundo altar. Até ao lugar do altar que outrora tinha feito. E Abrão voltou ali e invocou o nome do Senhor. Diga aleluia. Agora sim, agora ele estava no lugar de onde ele não deveria ter saído. Agora ele estava de novo em Betel e Ai, na divisa, e ali ele restaurou o altar e invocou o nome do Senhor. Ninguém constrói um altar que é aceito por Deus se não tiver arrependimento, quebrantamento. Algo aconteceu no coração de Abrão nessa rota da promessa, que ele foi para o Egito, que ele quase perde a sua família, que ele se tornou um homem muito rico, e chegou o momento que ele caiu em si, e ele disse: eu voltarei para Betel e Ai, para aquele lugar do segundo altar, e ali ele invocou o nome do Senhor mais uma vez. E eu creio que agora era verdadeiramente um altar. Podemos chamar esse segundo altar de o altar da separação ou o altar da escolha. Diga para o seu irmão: tem uma hora que você vai ter que escolher entre Betel e Ai. Aonde você vai ficar? Na casa de Deus ou no monte de ruínas? Se você tem chamado de Deus, se Deus lhe fez uma promessa, você tem um destino profético para alcançar. E sabe de uma coisa? Os sonhos e os projetos de Deus não se frustram. O que Ele projetou para a minha vida e para a sua vida não se frustra. Mas Ele te dá o livre-arbítrio, Ele te dá a escolha, e você pode rodar no deserto. Mas a graça e a misericórdia de Deus vão te alcançar e vão te trazer de volta, e vão te colocar no lugar onde você nunca deveria ter saído. Pode ter fome, pode ter perseguição, afronta, muita coisa vai acontecer, mas de Betel não sabe. Aleluia. Permaneça na casa de Deus, irmão. Permaneça na casa de Deus. Ah, porque aconteceu uma tragédia na minha família. É melhor ficar em Betel. Não vá para o Egito e não volte para Ai. Porque em Betel que Deus vai cumprir promessa, vai se liberar. Então acontece outra coisa interessante aqui. Depois do segundo altar,
que é o altar da separação. Aconteceu contendas entre os pastores de Abrão e Ló. Por quê? Porque ambos estavam ricos, ambos tinham muitas ovelhas, muitos camelos e muita coisa, e os rebanhos, muito rebanho, e a terra não conseguia suportar, e houve contendas. Então Abrão chama Ló e diz assim: não haja contenda entre mim e ti, entre os teus pastores e os meus pastores, porque somos parentes chegados. Escolhe para que lado você vai. Eu estou no versículo 8 do capítulo 13. Então Ló, que estava rico por causa de Abraão, amém? Que prosperou por causa de Abraão, olhou, avistou o lugar mais bonito, né? As campinas mais bonitas. E Abraão disse assim: quando você está com Deus, você está com a bênção. Diga então, se você estiver com Deus, você está com a bênção. Abraão disse assim: olha, se tu escolher para a direita, eu vou para a esquerda. Se tu for para o norte, eu vou para o sul. Escolhe o que tu quiser, aleluia. Porque eu vou me separar de você, mas Deus está comigo. Ele tinha agora o segundo altar, ele tinha se arrependido. Diga assim: eu creio que ele se converteu, aleluia, irmão. Abraão se converteu. Não se escandalize eu falar assim para você, mas não é porque você aceita Jesus e está numa igreja e está congregando que você já está perfeito. Na verdade, nós ainda estamos sendo aperfeiçoados. E aquele que se diz ser perfeito, ele está com um grande problema, porque isso é soberba, e Deus não desiste ao soberbo. Então, se eu quero mais de Deus, mais humilde eu vou andar, mais servir eu vou servir, e mais dele eu vou ter. E aí é interessante, porque ele se separou e o Ló foi para o lado, né, próximo a Sodoma e Gomorra. Você conhece a história. E Abraão, lá no versículo 12 diz: habitou Abraão na terra de Canaã. Aleluia. Habitou Abraão na terra de Canaã. Agora ele estava na terra de Canaã de novo, glória a Deus. E Ló nas cidades da campina, e armando até as suas tendas, até chegar em Sodoma. Ora, os homens de Sodoma eram maus e grandes pecadores contra o Senhor. E Abraão estava no lugar que Deus queria que ele estivesse. E ali ele continuou. A partir daqui, irmãos, começou o ministério de Abraão. A partir do segundo altar, o altar da separação. Por quê? Porque ele precisava se separar de novo. E aí eu vou falar com você. Nós precisamos nos separar de algumas coisas. Não vou dizer para você que é de pessoas. Eu não sei o que é. Mas tem coisas que nós precisamos nos separar. Pode ser pessoas. Pode ser conversas. Se você tem um amigo chegado, né? Um amigo bom, conselheiro, mas ele não conhece a Deus, não tem temor de Deus e não edifica a sua vida, cuidado. Porque você foi chamado para influenciar. Não deixe ele influenciar você. Então chega um momento na nossa rota que nós vamos nos separar. Então, a partir do momento que Abraão se separou de Ló, o ministério dele começou a romper. Era como se a promessa agora estivesse mais perto. E nós sabemos que logo depois disso, a Bíblia vai relatando, houve guerra entre 4 reis contra 5. E nessa guerra, no versículo 14, que eu não vou ler, atacaram Sodoma e Gomorra e levaram cativo Ló, sua família, seus bens, porque 5 reis se levantaram e agora eles venceram a guerra e eles estavam levando aquelas pessoas como despojo. E alguém daquele arraial avisou Abraão que o Ló
tinha sido capturado com seus bens, com sua mulher. Então a Bíblia fala que a partir dali, Abrão se levantou, separou homens valentes da sua casa e consultou a Deus e foi atrás. E ele venceu a guerra. Ele trouxe o despojo, ele trouxe glória, ele trouxe a família. Ele foi até o rei de Sodoma. E quando ele chegou no rei de Sodoma, ele disse: me entrega somente as pessoas e fica com toda a riqueza, com tudo que você trouxe. Ele disse: não, de forma nenhuma eu ficarei com a riqueza, com o despojo da guerra, porque iriam dizer assim: o rei de Sodoma enriqueceu Abrão. E quem enriqueceu Abrão não foi o rei de Sodoma, nem irmão. Quem estava com Abrão agora não era o rei de Sodoma. E assim ele devolveu tudo. E nessa experiência também, no capítulo 14, ele tem um encontro com Melquisedeque, no versículo 18, quando ele estava voltando, ele se encontra com Melquisedeque, rei de Salém, que trouxe a Abraão pão e vinho. E ali eles cegaram. E nesse momento que ele encontra Melquisedeque, tem uma coisa importante na nossa Bíblia. Abrão ainda, irmão, no versículo 20, eu vou ler todo o versículo 19 e 20, diz assim: depois da ceia, abençoou ele Abraão e disse: bendito seja Abrão pelo Deus Altíssimo, que possui os céus e a terra. Bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus adversários na tua mão. E tudo e de tudo lhe deu a Abrão o dízimo. Era um novo homem, meu irmão. Era um novo homem. Era agora um homem que realmente separou da sua vida o que não me edificava. Que disse assim: eu vou caminhar com Deus, eu vou ficar em Betel, faça chuva ou faça sol, eu vou caminhar com Deus, estando tudo bem na minha casa ou estando passando por dificuldade, eu vou permanecer com Deus, porque é Deus que me abençoa. Aleluia. Bem-aventurado aqueles que temem ao Senhor e que caminham neste caminho. E esse aqui, depois de toda essa trajetória, eu quero caminhar com você para o terceiro altar. Aleluia, irmão. Diga assim: eu preciso levantar altares ao meu Senhor. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Então ele já tinha passado pelo altar da separação. Vamos para Gênesis 13, no versículo 18. Gênesis 13, no versículo 18. Aleluia, Jesus. Eu passei direto, falando sobre o que aconteceu com a separação de Ló e com a guerra que teve. Mas tem algo interessante aqui em Gênesis 13. Mais uma vez Deus vem. Diga assim: o Senhor traz revelação. Eu não sei quantas vezes Deus já falou com você, confirmou com você a mesma promessa. Ou então Ele te faz lembrar. De vez em quando você está abatido, de vez em quando você está: Senhor, isso não vai se cumprir. Aí de repente vem aquela palavra, você não precisa ter a Bíblia, ela vem assim diante dos teus olhos. Aí você diz: Deus me deu essa promessa. Isso acontece com alguém? Aleluia. Eu tenho essa promessa. É para ali que eu vou. E aí aqui, em Gênesis 13, a partir do versículo 14, disse o Senhor a Abrão, depois que Ló se separou dele. Diga assim: depois que Ló se separou dele. Agora Deus estava falando com Abraão, depois, diga depois, que Ló se separou dele. Era uma outra conversa para confirmar. Ele disse assim: ergue os teus olhos e olha de onde estás, para o norte, para o sul, para o oriente e para o ocidente, porque toda esta terra que vê, eu darei a ti, a tua descendência para sempre. Farei a tua descendência como o pó da terra,
alguém puder contar o pó da terra, então se contará também a tua descendência. Levanta-te, percorre essa terra no seu comprimento e na sua largura, porque eu te darei. Aleluia. Abraão, mudando as suas tendas, foi habitar nos carvalhais de Mamre, que está junto a Hebron. Diga Hebron. Diga Hebron. Aleluia. E levantou ali um altar ao Senhor. Hebron significa comunhão. Agora ele trocou a sua tenda de lugar e foi para uma cidade chamada Hebron. E ali ele edificou o terceiro altar. Diga terceiro altar. Aleluia. O altar da comunhão. O altar da aliança. Abraão estava dizendo assim: agora o meu relacionamento com Deus não é mais só um relacionamento de ouvir o que Deus tem para falar. Agora o meu relacionamento com Deus é um relacionamento de comunhão. Agora nós estamos nos tornando amigos íntimos. Aleluia. Tem alguém que já está aí nessa trajetória? Aleluia. Os anos vão passando, a caminhada, a gente vai, caminha. Mas, meu Deus, mas eu já estou tantos anos na igreja. E irmão, glória a Deus. Mas e os altares? Você já construiu o altar da separação? Você já se separou de tudo que não edifica na sua vida? Ou você ainda está servindo a Deus e olhando na internet que você não deveria olhar? Ou você está indo para o culto no domingo, mas você continua vendo o que você não deveria ver, vendo e ouvindo o que você não deveria ouvir? Ah, mas eu estou com Deus, e Deus tem uma promessa, tem, irmão. Mas há uma rota, há uma trajetória, e a minha obediência e a sua obediência vai fazer com que a trajetória se encurte. Aleluia, porque Deus não muda. Ele já estabeleceu. Mas nós não somos robô na mão de Deus. Nós somos filhos. Aleluia. Nós tomamos decisões. Nós fazemos escolhas. Nós damos algumas voltas. E alguma delas nós caímos. Diga para o seu irmão: se cair, se levante. Se arrependa. Reconstrua o altar e recomece. O nosso Deus é um Deus de recomeço. Ele não desiste de mim, de você. E aqui em Hebron ele construiu o terceiro altar, o altar da comunhão. Só que aqui ele também fez uma aliança com o Senhor. Quantos aqui já tem uma aliança com o Senhor? Quando você tem uma aliança com o Senhor, você não tem dúvida. Às vezes a gente pergunta, você pode estar no instante, você não é obrigado a levantar a mão. Mas quando alguém faz esse tipo de pergunta que você não está esperando, quantos aqui têm uma aliança com o Senhor? E você fica, será? Você ainda tem que passar pelo altar de Hebron e ter comunhão com Ele. Porque se você tiver comunhão com Ele, você vai construir relacionamento. E se você construir relacionamento, você vai ter intimidade. E você vai sair do nível de pai e filho e vai para o nível de amigo. A Bíblia diz que Abraão se tornou amigo de Deus. Moisés também, grande homem de Deus, falava com Deus face a face. Aleluia. Ah, pastor, isso está no Antigo Testamento. Muito mais agora, no tempo da graça, da plenitude. Aleluia, irmão. Se Deus se manifestava assim no Antigo Testamento, quanto mais hoje que o Espírito Santo é entregue a cada um de nós. Só que eu preciso ter comunhão com o Espírito Santo. Eu preciso tratá-lo como uma pessoa que tem sentimentos, que vê. Ai, eu não estou vendo ele fisicamente andar aqui comigo,
com a atitude que você está tendo. Então, tema ao Senhor, aleluia. Esse é o terceiro altar. Então ele construiu um altar em Siquém, o altar da revelação. Ele construiu um altar entre Betel e Ai. E ali ele estava em um momento de decisão. E ele decidiu errado, ele foi para o Egito. Ele ficou um tempo lá. Ele enriqueceu mais ainda. Mas ele se arrependeu, ele voltou naquele altar, ele reconstruiu aquele altar e mais uma vez ele voltou ao Senhor. Então ele decidiu se separar de Ló. Tem alguma coisa que está impedindo você de alcançar a promessa? Aleluia. O que está sendo difícil para você se separar? Às vezes é alguma amizade, às vezes é namoro, relacionamento, às vezes é apenas vício. Pornografia é vício, bebida é vício e tantas outras coisas são vício, mas você tem o Espírito Santo. Você é mais forte do que imagina. Diga que você é mais forte do que imagina. Você é mais forte do que você pensa. Você tem tudo que você precisa. Varão de guerra, Deus poderoso é o Senhor. Só que quando Deus nos chama, quando Ele dá uma promessa, nós ainda não conhecemos por completo. Ele nos conhece por completo, mas nós ainda não conhecemos por completo. Diga glória a Deus, irmão, já estou terminando. Tem algumas pessoas que já me deram sinal ali de sono. Não faça isso, irmão. Aleluia. Ainda tem o quarto altar. Diga assim: eu preciso caminhar em direção ao quarto altar. E aí eu vou resumir, porque eu não vou contar que mesmo tendo comunhão com Deus, mesmo sendo amigo de Deus, ele e Sarai ainda duvidaram. Não sei que pode, nós já somos velhos, como é que não tem filho? Teve todo aquele processo que você já conhece. E aí nasceu Ismael, mas Ismael não era o filho da promessa. Mas aí quando a gente chega em Gênesis 22, eu vou olhar para lá. Em Gênesis 21, Isaac nasceu, a promessa se cumpriu. Aleluia, irmão. Gênesis 21, Isaac nasceu, a promessa se cumpriu, mas só que ainda tinha um quarto altar. E esse altar está em Gênesis 22. E eu vou ler para você, se você puder me acompanhar. Gênesis 22, a promessa se cumpriu. Em Gênesis 21, Isaac nasceu, estava tudo bem. Aleluia. Mas eu vou dizer uma coisa para você antes do 22. Quando Isaac nasceu, o Abraão tinha 100 anos. Diga aleluia. Quando Isaac nasceu, Abraão tinha 100 anos. Ele foi chamado com 75. 25 anos se passaram. Não era mais o mesmo Abraão. Agora já era o Abraão. Um homem amadurecido. Um homem tocado pelos altares. Um homem que aprendeu com seus erros. Um homem que se levantou. Um homem de fé. Um homem que para nós é referência. E até hoje nós dizemos que ele é o pai da fé. E todos os que creem são filhos de Abraão. Agora é o Abraão. O Isaac nasceu, mas 25 anos se passaram. Então direito desanima, não, irmão. Quantos anos se passaram? Foi 5? 10? Você está no caminho certo. Aleluia! Estamos indo para a promessa, estamos indo para o nosso destino. Não desanima, não. Só faz 10 anos. Continua um pouquinho, não. Não sai da roda da promessa, porque se passaram 5 anos, 10 anos, 20 anos. Ah, pastora, tem 20 anos que eu estou esperando. Espera mais 5. Ou espera mais dias, porque Deus é poderoso para fazer muito além do que nós pedimos ou imaginamos. Mas o problema não era o Deus da promessa, o problema era o coração
do Abraão. Mas aí, com 100 anos, o Isaac nasceu, e o capítulo 22 vem a última prova de Abraão. Depois dessas coisas, pôs Deus a Abraão à prova. Não sou eu que estou dizendo, não, é a Bíblia. E lhe disse: Abraão. E ele respondeu: eis-me aqui, Senhor. Já conhecia a voz de Deus, já sabia que era Deus, era amigo de Deus. Acrescentou Deus: toma o teu filho, o teu único filho, a Isaque, a quem ama. Diga assim: a quem amas, a quem amas, a quem amas, e vai à terra de Moriá e oferece ali o holocausto sobre os montes, e oferece ali em holocausto sobre os montes que eu te mostrarei. Moriá, quarto altar. Agora um homem que conhecia Deus, um homem provado nas experiências, um homem íntimo de Deus, passando pela última prova, construir o quarto altar de adoração ao Senhor. Só que agora a prova é muito mais forte. Aleluia, irmãos. Será que estamos prontos para levantar um altar a Deus no Monte Moriá? Em Siquém é fácil. Em Siquém é fácil. Deus se revelou a mim. Eu aceitei Jesus. Eu estou contente. Eu amo esse Deus. Eu levanto um altar e ali eu invoco ao Senhor. Em Betel e Ai, eu estou indeciso, mas eu me arrependo e eu escolho ficar em Betel. Em Hebron eu começo a conhecer a Deus, ter comunhão com Ele, e aí eu faço uma aliança com Deus, eu faço uma aliança com quem fez uma aliança comigo. Mas agora, o Deus da aliança pede o que eu mais amo para provar o meu coração. E agora? E agora, igreja? Você vai caminhar para Moriá e vai erguer um altar. Moriá é o altar da adoração. Moriá é o altar da rendição. Isaac era o único que poderia concorrer com Deus no coração de Abraão. Isaac era o que ele amava, o filho da promessa, o que fez ele sair da sua terra, aonde estava a promessa da descendência, altar que ele já tinha levantado. O Isaac nasceu, ele estava amando a Deus. E é a primeira vez na Bíblia que você vai encontrar a palavra amor. O filho que tu amas. Vai. Entrega o que tu amas a Deus. A partir daqui, Abraão ia se tornar um adorador. Agora, ele seria um adorador que adora o Senhor em espírito e em verdade. Aquele que entrega tudo a Deus. Entrega os seus filhos. Deus não queria o sacrifício de Isaac. Deus quer o meu coração, assim como Ele quer o seu coração. E Ele queria o coração de Abraão. Deus não quer que você destrua a sua família, que você perca tudo que você tem. Não. Ele só quer o teu coração. Ele não quer tirar as coisas que você tem porque você adquiriu no Egito ou de forma ilícita, ou porque alguma coisa aconteceu. Não, Ele não está te julgando. Ele só quer que você volte e levante um altar de adoração, que você entregue o que você mais ama.
o seu jumento, ele tomou consigo o seu servo, tomou a Isaque, seu filho, rachou a lenha. Eu não sei como você vê essa história, mas um dia Deus vai pedir tudo. Tudo que concorre com Deus no seu coração. E eu quero estar pronta. E você? Esteja pronto. Aleluia. E aí eles foram. 3 dias. Poderia ter desistido. Diga assim, poderia ter desistido. Poderia ter desistido. 3 dias. Aí ele avista um monte. Então ele se dirige ao lugar do altar. Separou do seu servo e disse: eu irei ali com o menino adorar, depois retornaremos. No versículo 8, Isaque diz, versículo 7, quando Isaque disse para Abraão, seu pai: meu pai, respondeu Abraão: eis-me aqui, meu filho. Perguntou Isaque: eis o fogo, a lenha, mas onde está o cordeiro? Respondeu Abraão: Deus proverá. Tinha fé ou não tinha, irmão? Aleluia! Já era um homem maduro. Diante de uma situação difícil, diante de uma circunstância muito difícil, está tudo dando errado. Alguém falar: Deus proverá. Vai tudo ficar resolvido. Deus já nos abençoa. Deus está trabalhando ao nosso favor. Amém, irmãos? Tenha uma palavra boa para o momento de crise. Tenha uma palavra profética para uma hora difícil. Libere algo bom, porque ruim já está, meu irmão. Já está. Ele estava se aproximando do lugar onde ele ia entregar o seu único filho, o da promessa. E aí eles chegaram naquele lugar, prepararam o altar, chegaram ao lugar designado, ali edificou um altar, 4º altar, Gênesis 22, versículo 9. E ele dispôs a lenha, amarrou Isaque, seu filho, e o deitou sobre o altar em cima da lenha. E o pastor Carlinhos também ministrou sobre isso. Isaque permitiu. Isaque também se entregou. Não houve resistência. E agora eu quero chamar a sua atenção para algo profético que Abraão estava fazendo. Eu não sei quantos anos isso tem para trás, mas a hora em que Abraão preparou o altar, colocou Isaque e estava pronto a imolar seu filho, algo respondeu no céu, algo profético aconteceu. Tudo que nós ligamos na terra é ligado no céu. Naquele momento que Deus viu que um homem entregaria o seu único filho por amor a ele, ele disse: agora eu achei uma resposta. Eu entrego meu único filho por amor a eles. Você consegue ver isso? Por que Cristo veio? Por que Cristo morreu? Por que o projeto da salvação aconteceu? Porque teve o Abraão que sinalizou na terra: eu entrego meu único filho, a quem eu amo. Eu entrego a ti, porque eu amo o Senhor. Quer estar tudo bem, quer não esteja, estou doente, estou com saúde. Você ama Deus? Quando ele disse: eu faço esse altar, eu te adoro, Deus disse: eu resgato a terra, eu envio Jesus, eu resgato a humanidade, eu entrego meu único filho. E ali houve, como diz a canção, céus e terra se encontraram, e houve um sinal
de que eu e você seremos salvos, redimidos, alcançados pela graça, porque o homem na terra era capaz de entregar tudo que ele tinha, e nós chegaremos nesse nível em nome de Jesus. Um altar de adoração é feito com sacrifício, com renúncia, com dor, com choro. É muito fácil servir a Deus quando tudo está bem na sua vida. É muito fácil você vir para a igreja quando tudo está bem na sua vida. Eu quero que você continue servindo a Deus quando as coisas não estiverem bem na sua vida. Quando houver sinal de fome, quando os dias forem difíceis, porque Deus não nos isenta, não colocou os crentes numa redonda de vidro e disse: agora eu vou cuidar de você. Não, Ele está conosco na prova, Ele está conosco no fogo, Ele está conosco na água. Não te deixarei nem te desampararei, mas continua, continua e continua. Aleluia. E aqui, ele, nesse ato, quando ele pegou aquele instrumento que ele ia imolar Isaac, o anjo bradou: não precisa, Abraão, não faça mais nada. E agora eu quero que você leia o que está escrito aí. Tem um segredo aqui muito interessante, que às vezes a gente lê a Bíblia e não presta atenção. Aleluia. Bradou o anjo: não faça isso. Então lhe disse: não estenda a mão para o rapaz. Agora, pois sei, diga, leia comigo na sua versão. Agora, pois sei o que, irmão? Aleluia. Pedi o versículo, diga o versículo. 12. Então lhe disse: não estenda a tua mão sobre o rapaz e não lhe faça dano, pois agora sei que temes a Deus. Aleluia. Porquanto não me negaste o filho, o teu único filho. Agora sei que tu temes a Deus. Aí o Salmo 25:14 diz assim: porque a intimidade do Senhor é para aqueles que o temem, e a estes Deus revela a sua aliança. Abraão não sabia o que ele estava projetando, o que estava acontecendo, não tinha dimensão do que estava acontecendo no reino espiritual, o que ele estava ligando na terra, o que viria, a promessa do Messias, não. Mas na hora que ele obedeceu, Deus respondeu e disse a ele: agora, Abraão, eu sei que tu temes a Deus, porquanto não me negaste o teu filho. Então Deus providenciou o cordeiro, e ali eles edificaram aquele altar, e disse: o Senhor proverá. Aleluia. Diga para o seu irmão: o Senhor proverá. Não vai faltar pão, não vai faltar nada, não vai faltar assistência, não vai faltar socorro. Continue em Betel. Diga para ele: continue em Betel. Não corre não, porque se tu correr, você só vai dar uma volta, mas tu vai voltar para o mesmo lugar de onde nunca deveria ter saído. Para quê, pastora? Para levantar mais um altar. Quem sabe agora já é um altar de comunhão. Quem sabe agora já é um altar de aliança. E nós vamos caminhar mais um pouquinho, pode ser anos, mas nós vamos prosseguir na rota da promessa, e ainda vamos levantar altares de adoração. Adoração é quando você vem, só exemplos, né? Quando você coloca
algumas coisas na sua vida. Hoje é um dia que eu tenho algo para fazer muito especial para mim. Eu não sei se já teve esses níveis de escolha, talvez não acontecer. Mas hoje tem tal coisa na igreja, na casa de Deus. Hoje é um dia especial. Eu preciso estar ali com a minha família. Não, mas hoje tem um aniversário, tem um casamento, ou tem apenas uma programação que você tem projetado. Não, hoje é o dia daquele evento. Não, você fica entre Betel e Ai. Lugar de decisão. Escolha Betel. Separa de Ló. A separação de Ló pode ser pessoas, pode ser coisas. Eu quero que a gente venha aqui um pouquinho, Jesus, por favor. Eu gosto de ilustrar algumas coisas. Então, em alguns momentos da nossa vida, nós temos que nos separar. Porque o Ló e a promessa não diz a mulher. Vai, né? Amém? Olha, essa mulher ela pensa, ela fala aqui. O meu família era morte. Rapaz, mas chega uma hora, irmão, que tem que separar do Ló, que não dá. Ou você está com Deus e Ele é o mais importante na sua vida, ou você vai aceitar aquela proposta, ou você vai continuar. Não, eu sei que isso aqui é importante na casa de Deus, mas hoje não dá não. Mas você sabe que hoje é aquele dia que eu marquei com meus amigos, tem isso aqui. Não, amanhã não for. Não. Quando Abraão se separou de Ló, o ministério começou. A comunhão aconteceu. Agora é uma aliança. Deus é prioridade na minha vida. Quando você acorda, qual é o primeiro pensamento? Quando você respira, você já acorda desesperado? Nós já acordamos tantas vezes assim. O que eu vou fazer, meu Deus? E fala, respira. Senhor, eu estou vivo. Obrigado, Senhor, por tu estás comigo. Começa a falar com Deus. Eu estou abraçado. Vai falando com Deus no seu trabalho. Vai fazendo. Vai, Senhor. Eu tenho uma aliança contigo, eu tenho comunhão contigo. Eu sei que tu escuta minha oração aqui na fila do banco, dirigindo meu carro, andando a pé, de bicicleta, Senhor. Eu não te largo mais. Sabe por quê, irmão? Porque o quarto altar, o altar da oração, não era só uma separação entre Ló ou entre Betel e Ai. O altar agora, o último altar de adoração, Abraão estava dizendo assim: Deus é mais importante que a promessa. Aqui está a minha promessa. Deus foi fiel comigo. O Isaac está aqui. Mas agora quem me deu está pedindo para ele. E quem me deu foi ele. E ele é o Deus da minha vida. Ele é tudo que eu tenho. Ele é mais importante que a promessa. Ele é meu tudo. E eu sou dele. Então quando você chega no nível de levantar altares de adoração, é porque Deus já ocupa o lugar de primazia na sua vida. E as riquezas vão aumentar. E você vai enriquecendo, você vai prosperando. Mas o lugar é de Deus no seu coração. Amém? O seu dízimo aumenta os valores. Você está servindo a Deus. Você não está questionando se os seus dízimos estão aumentando. É porque Deus está me abençoando. E você agora é um adorador. O Deus da promessa é mais importante que a promessa. Fique de pé. O Deus da promessa é mais importante que a promessa. O Deus da promessa é o Deus que te chamou. É o Deus que tem sonhos comigo e com você.
O Deus da promessa é o teu Deus. É tudo que você tem. Aleluia. Ele não vai pedir os teus filhos, porque Ele não quer sacrifício. Ele quer coração. Ele não vai pedir os teus bens, porque Ele não quer o teu dinheiro. Ele quer o teu coração. Pai, nós te louvamos nessa noite. Nós te exaltamos porque um dia Tu nos chamou. E nós achávamos que estávamos prontos. Nós achávamos que já confiávamos em Deus, que já sabíamos tudo. E então a gente começa a caminhar contigo. E o Teu amor nos constrange, Senhor. O Teu amor nos quebranta. O Teu amor nos quebra. O Teu amor nos faz vaso novo. O Teu amor restaura. O Teu amor cura. O Teu amor liberta, Senhor. Pai, nessa noite, abraça cada um dos Teus filhos e que eles se comprometam em levantar altares para Ti. Que eles não fiquem no primeiro altar ou no segundo altar, mas que nós possamos chegar à entrega total, a dizer: Senhor, eu tenho uma linda família, mas ela é Tua. Meus filhos são Teus. Talvez você não saiba, mas os filhos são herança do Senhor. A empresa é Tua. A casa foi Deus que me deu. Aleluia. Comece a agradecer a Deus pelo teu emprego, pelas coisas boas que te acontecem e até aquelas que são ruins, porque você está sendo provado para viver o destino profético. Aleluia, Pai, eu creio que os Teus planos e os Teus projetos se cumprirão na vida desta igreja. Que Tu nos plantou neste lugar para sermos uma bênção para essa cidade. Este lugar é um lugar de nascimento de coisas boas para essa cidade, Senhor. Seremos conhecidos como um lugar onde coisas boas acontecem. Seremos referência de restauração de lares. Seremos referência de famílias sacerdotais. Seremos referência de que é ser pai, do que é ser mãe, do que é ser um filho segundo o coração de Deus. Por meio da nossa vida, todas as famílias serão abençoadas, Senhor. Que nós não venhamos a desejar coisas grandes demais para nós. Que nós venhamos a nos alegrar com as coisas poucas que Tu tem nos dado, mas tem sido suficiente. E se o coração estiver preparado para grandes coisas, Tu vai acrescentar. Mas não permita, Deus, que o Egito nos fascine e que nós venhamos, ó Deus, a ir por uma rota que não é a que Tu preparou para nós. Em nome do Senhor Jesus, que altares sejam edificados na vida de cada irmão, de cada irmã, e que Tu cumpra a Tua boa promessa na vida dos nossos filhos, na nossa descendência, em nome do Senhor Jesus. Aleluia, glória a Deus. Agradeça a Deus pela tua esposa, pelo teu esposo, pelos seus filhos, pela vida que já viveu até aqui. Agradeça a Deus pelas dores, pelas coisas difíceis que você já superou e enfrentou, e você está aqui. Eu te amo, Jesus. Diga algo de bom para Ele. Aleluia, aleluia, aleluia. Se você deseja reatar sua aliança com Jesus, construir um altar de comunhão essa noite, fazer uma entrega, você tem liberdade. Esse é um ambiente de cura e de restauração. Este é um ambiente de salvação. Deus entregou o seu único filho. E o coração de Deus, o desejo de Deus é que todos os homens sejam salvos.
Se separe de tudo que não edifica a sua vida. Dê um basta naquilo que não está edificando a sua vida. Em nome de Jesus. Aleluia. Dê um aplauso ao Senhor. Aleluia. Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Vamos abençoar os nossos celeiros, amém? Pai, nós consagramos ao Senhor o dízimo das ofertas, tudo que tem sido plantado nesta casa de oração. Nós declaramos, ó Deus, o teu cumprimento de promessa na vida de cada um. Que essa semeadura se reproduza e que eles possam colher a 100, a 60 ou a 30 por um. E que eles experimentem do Senhor, possam provar de Deus e saber que Deus é bom, é fiel e cumpridor de promessas, Pai. Em nome do Senhor Jesus, nós te damos graça pelo privilégio, pela honra que nós temos de entregar os nossos dízimos ao Senhor, as nossas ofertas, o nosso tempo, a nossa adoração e o nosso louvor. Somos um povo feliz e abençoado